Olá, bom dia! São 11 horas e 33 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. A convidada do programa de hoje é Débora Bloise, consultora de investimentos da Coin Valores. Ela veio mostrar qual é o melhor investimento para a sua idade. Ao invés de falar sobre o perfil de risco, a Débora vai contar o que é mais adequado para 3 faixas etárias, de 20 a 39 anos, de 40 a 59 anos e acima de 60 anos. Mas a especialista da Coin Valores vai explicar também quais aplicações financeiras devem ser evitadas nessas idades. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe todos os alertas dos nossos vídeos ao vivo. Primeiro vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes do dia começa com o Ibovespa. O principal índice da B3 fechou a última sexta-feira em queda de 1,23% aos 72.942 pontos. Foi a pior semana para a Bolsa desde maio do ano passado, com queda acumulada de 5,56%. A fragilidade da economia e o cenário eleitoral incerto estão mexendo com o humor dos investidores. Mas nada leva a crer, nas próximas semanas, que esse sobe e desce vá diminuir. Agora há pouco, o principal índice da Bolsa estava em alta de 0,33% aos 73.180 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar, que se aproximou de R$ 4,00 na semana passada, fechou a sexta-feira cotado a R$ 3,70. Foi a maior desvalorização da moeda americana em um dia desde outubro de 2008. O que levou a esse alívio, depois do pânico, foi a declaração do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, dizendo que o Banco Central vai injetar 20 bilhões de dólares no sistema financeiro nesta semana. E que o swap cambial, uma venda futura da moeda, pode ir além dos 41 bilhões de dólares dos contratos negociados neste momento. As palavras de Ilan acalmaram o mercado e há 15 minutos atrás o dólar estava sendo negociado em baixa de 0,29% aos R$ 3,69. Para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é um acordo em impasse entre governo e Petrobras no pré-sal envolve disputa por 6,5 bilhões de reais. Mais aqui à direita, a PIB do Brasil pode ficar patinando em 1,3%. Hoje cedo, o Boletim Focus do Banco Central teve uma revisão da previsão do PIB, que estava acima de 2% na semana passada e caiu para 1,94%. Aí os economistas, a mediana dos economistas dos 100 instituições ouvidas pelo Banco Central, já não acredita mais num PIB acima de 2%. E outro destaque, sócios da CCR vão rever acordo de acionistas. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é a compra da rede varejista Walmart pelo fundo de investimentos Advent. Você vai ler na revista que está nas bancas e nas plataformas digitais da Dinheiro como a gestora, comandada por Patrícia Etlan, vai reverter o histórico prejuízo e a má gestão que foram as marcas da operação local do Walmart. Eu volto para o telão para mostrar o tema da semana, o nosso destaque da semana. Qual é o melhor investimento para a sua idade? A Débora Bloise, da Coin Valores, está conosco aqui nos estúdios. Débora, seja bem-vinda. Obrigada. Nesse cenário incerto que está a economia, com o dólar e a Bolsa subindo e descendo, muita gente acha que não é certo fazer um planejamento financeiro nesse momento. Mas é o contrário, né? Ao contrário, existem aí boas oportunidades, pode ser uma boa fase aí para aproveitar essas oportunidades, mas claro que o investidor ele deve sempre pensar em investir de acordo com a sua faixa etária e dentro dos seus objetivos. Você divide 3 faixas etárias, então de 20 a 39 anos, de 40 a 59 anos e acima dos 60 anos. Vamos começar falando dos 20 aos 39 anos. O que esse jovem tem que pensar para os seus investimentos e pensar nesse futuro? Bom, para os seus investimentos nessa parte aí do jovem, nessa época ele ainda não sabe como lidar direito ali ainda com o dinheiro, né? Ele vai começar a lidar com o dinheiro, então o importante aqui, mesmo que o recurso, né, ou o salário ainda é baixo neste momento, nessa fase da vida, ele comece a investir, mesmo que pouco recurso, para ele desenvolver o hábito do investimento, o hábito de poupar.
né? Isso vai trazer bons retornos para ele no futuro, né? Ao longo da sua vida. Quando você fala pouco investimento, é o quê? R$ 50 ele pode começar a investir? Sim, a partir de R$ 30, eu diria, existem investimentos hoje bem democráticos no mercado financeiro, que a partir de R$ 30 ele já pode começar a investir, né? Como, por exemplo, o caso aí do Tesouro Direto, que é um programa entre a B3 e o Tesouro Nacional, que disponibiliza aí a venda dos títulos públicos e a partir de R$ 30 ele já pode começar a investir nesse produto também. Tá? Mas não só esse produto, é importante que também o jovem ele pense em deixar uma parcela do seu salário para investir em cursos, porque isso ao longo do tempo vai trazer bons retornos financeiros, né? Ele vai agregar valor ao currículo dele, aumentar a renda dele aí e a partir de então ele começar a investir. Tesouro Direto, como falamos, é uma boa porta de entrada, né? É importante que o jovem também ele pense, quanto antes ele pensar na previdência privada, o valor da parcela ali, o valor do salário que ele vai ter que destinar para este objetivo vai ser menor, o quanto antes ele começar a investir. E o Tesouro Direto também tem títulos ali atrelados à inflação, que é uma boa pedida para compor a previdência privada. Além disso, ele tem também investimentos em renda fixa privada, né, como um CDB, um LCI, uma LCA, que a partir do momento que ele for adquirindo aí mais recursos, né, porque o valor mínimo de investimento desses outros produtos é um pouquinho mais elevado, ele pode diversificar também os seus investimentos de médio e longo prazo ali. Só como que você falou agora pra gente, nessa pequena diversificação e aprender a poupar, com o salário mínimo que está em torno de 900 e pouquinhos reais, 10%, R$ 90, ele consegue fazer já uma pequena diversificação de uma carteira de investimentos, né? Sim, já consegue. Como a gente falou, a partir de R$ 30 ele já consegue aplicar no Tesouro Direto, né? Comprar um título público. Tem também títulos ali, títulos públicos, como por exemplo, um Tesouro Selic, que é destinado para aqueles objetivos de curto prazo ali, para compor uma reserva de emergência, por exemplo. A partir de R$ 90 ele já consegue investir e tem acesso a produtos que muitos fundos de investimento têm aí em sua carteira também. Bem interessante que com pouca idade você já começa a planejar esse futuro. E você falou da Previdência, né? A Previdência está em tanta discussão no Brasil aí sobre a reforma da Previdência, como isso, né, tem que entrar nas contas públicas. E a Previdência privada é uma saída para todo mundo no futuro ter uma boa aposentadoria. Com certeza, né? Para ter ali uma renda para compor a sua aposentadoria no futuro. E o quanto antes pensar, melhor. Quanto antes pensar, melhor, né? Se a gente passar agora para a segunda faixa etária, de 40 anos a 59 anos, o que essa pessoa madura tem que pensar? Eu gostaria só de... Voltar, claro. Fazer só mais um adendo ali, como na faixa etária do jovem, por ele ter um horizonte de tempo um pouco mais extenso, ele pode também, com o tempo, aprendendo um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre os riscos e características de cada produto, investir em produtos que tenham um risco um pouco mais elevado. Porque como ele tem esse horizonte de tempo mais extenso, se houver algum prejuízo no curto prazo, ele vai ter um tempo maior para correr atrás e recuperar esse prejuízo. Quando você chama de risco mais elevado, para quem não está um pouco habituado, o que seria? Seria, por exemplo, investimentos em ações ou fundos de ações também, fundos multimercados, fundos imobiliários, os ETFs, que são fundos de índices. Então, é tudo aquilo que é uma renda variável, que oscila diariamente, né? Não é uma renda fixa pré-determinada que você sabe o quanto você vai resgatar no final do investimento. Esse não, você investe, porém você tem risco de ter prejuízo, porém o risco também de ter um retorno mais elevado ao longo do tempo é maior também. Quer dizer, quanto mais jovem você entra numa renda variável, menor são as chances desses riscos estarem atrelados quando você for resgatar esse investimento. Sim, porque daí no longo prazo você tem mais chances de recuperar esses possíveis prejuízos do curto prazo. Mas um jovem também tem dificuldade em saber onde encontrar as boas dicas de investimento. O que ele tem que fazer? Bom, ele tem que entrar em contato com a corretora, com o banco, porque sempre tem os assessores e os consultores, e ele tem que saber definir também os objetivos dele. Se ele tiver os objetivos bem claros, porque às vezes o jovem ele não sabe muito bem o porquê investir, né? Então, se ele tiver os objetivos bem claros, fica mais fácil
da gente poder direcionar ali os investimentos apropriados para cada objetivo. Vamos supor, eu quero investir, eu quero comprar um carro daqui 2 anos, né? O carro vai custar mais ou menos R$50 mil. Então, de acordo com a minha renda hoje, quanto que eu tenho que destinar para este objetivo e em 2 anos ali qual o melhor investimento. Às vezes ele pode ter um CDB para 2 anos que vai dar uma rentabilidade melhor do que um CDB que tem liquidez diária. Então é importante que ele tenha bem determinado e bem claro quais são os objetivos dele, o prazo e precificar esses objetivos. Assim fica mais fácil de direcionar e visualizar os investimentos dele. E óbvio que conversar com um consultor financeiro como você ajuda muito a estabelecer onde tem as melhores taxas, os melhores retornos, sobretudo, para cada uma desses objetivos que ele está buscando, né? Sim, até mesmo porque o consultor ele vai deixar bem claro quais são os riscos daquele investimento, daquele produto, quais são as características, se está de acordo, se o cliente precisa ou não da liquidez, ou se ele pode resgatar isso num prazo um pouco mais extenso e buscar um retorno um pouco melhor. Então é importante ele saber bem as características de cada investimento e o risco também, tá? E o consultor ele explica tudo isso. Débora, vamos fazer uma rápida pausa para a gente tomar uma água e quando a gente voltar a gente fala então 39 a 59 anos e acima de 60 anos. Ok. A gente já volta. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com a Débora Bloise da Coin Valores. Débora, a gente falou no primeiro bloco sobre os jovens, já demos a dica para os jovens de como eles podem investir melhor, fazer o seu investimento financeiro, o seu planejamento financeiro. Sim. Vamos falar agora para quem tem acima de 40 anos, de 40 a 59 anos. O que essa pessoa madura tem que fazer, tem que pensar com os seus investimentos. Bom, nessa fase da vida muitos já definiram a sua carreira, já saíram da casa dos pais, então não tem mais aquela ajuda com as necessidades básicas, já formaram família, enfim, já se casaram, têm filhos. Então, a responsabilidade financeira também aumenta, né? Neste caso, o ideal é que nesta faixa etária o investidor ele comece a diminuir os seus investimentos de renda variável de alto risco. Então, por exemplo, ele começa a diminuir ali investimentos de ações, fundos multimercados, ETFs e fundos imobiliários e destina esse recurso, esse valor para investimentos mais seguros. Ele pode até colocar em renda fixa, porém algo para buscar um pouco mais de rentabilidade, um fundo de investimento de crédito privado,
ou em um CDB para 2 anos. É importante também que ele tenha ali os recursos de emergência dele, de alta liquidez, num Tesouro Selic ou no CDB com liquidez diária, ou até mesmo num fundo de renda fixa com baixa taxa de administração, para que numa emergência ele tenha de onde resgatar, mas o ideal aí é que ele diminua o risco dele, até mesmo para proteger o patrimônio da família, né? E visto que ele tem uma responsabilidade também aí um pouco maior, e o prazo ali para a aposentadoria também já diminuiu. A principal diferença dessa segunda faixa etária para a primeira faixa etária é justamente as emergências. Essa segunda faixa etária está mais sujeita a essas emergências eventuais de uma perda de emprego, né, um problema em família. Isso acontece mais na segunda faixa etária. Então, isso modifica o objetivo dele e os investimentos. Sim, isso acontece mais, né? A responsabilidade é maior. E, além disso, ele tem os dependentes também, provavelmente. Né? Já o jovem, ele pode arriscar um pouco mais. E ele não tem também aquelas despesas com as necessidades básicas ali de um ser humano. Ele tem os pais para custear. Já um investidor mais maduro, é ele que tem que tomar a frente e toma as rédeas da sua vida financeira. Então, por isso que ele busca mais segurança. Tá. Mas com esse aumento de expectativa de vida, diminuir muito o investimento em renda variável também não é ruim, porque esse cara vai viver muito mais até depois da aposentadoria dele, né? Vai querer manter esse padrão de vida por muito mais tempo. Diminuir muito a renda variável nessa faixa etária não é ruim? Não, ele não precisa diminuir muito drasticamente. Ele pode sim ainda ter um percentual dos seus investimentos em renda variável, mas é importante que ele diminua um pouco, uma parcela ali dos seus investimentos. Não fique tão exposto que nem, por exemplo, um jovem, ele pode, por exemplo, colocar pelo menos, vamos supor, uns 40% dos seus investimentos atrelados a um investimento com risco mais elevado, e aí a partir dessa faixa etária aí dos 39 aos 59 anos, ele começa aí a diminuir um pouco isso, porque em uma instabilidade financeira ou econômica, política econômica, ele pode sofrer um pouco mais ali. Então aí ele começa a diminuir e para já pensar no longo prazo, pensando na segurança e na renda fixa para compor a sua aposentadoria lá na frente. Tá certo. E agora vamos falar acima de 60 anos, a melhor idade, né? Que esse cara da melhor idade também tem que fazer de planejamento financeiro. Bom, aí já nos 60 anos chegou a aposentadoria, né? Não tem ali mais tanto risco para se correr, então o ideal é que realmente diminua os investimentos em investimentos de alto risco, mas se o investidor quiser partir ali para o investimento para compor a sua previdência pública ali, ele pode optar, por exemplo, por títulos públicos que pagam juros semestrais, que são ali, tem títulos que são atrelados à inflação, tem títulos também pré-fixados, né? E aí ele vai receber esses juros semestralmente e vai organizar o orçamento dele junto aí com o fluxo, fazendo um fluxo junto com o recebimento desses juros, que também é bem interessante para compor a renda dele ali. Outro investimento, ele tem que ter também ali algo líquido, porque as reservas e as emergências ali com despesas médicas nessa faixa etária aumentam um pouquinho mais, então ele tem que ter algo também com liquidez. E para aquele investidor que ainda nesta faixa etária ele tem um apetite ainda para o risco, o ideal é que ele procure, vamos supor, no caso de ações, empresas mais sólidas e boas, e que são boas pagadoras de dividendos. Né? Se ele não quiser investir em ações propriamente ditas, tem também ali fundos de investimento que o foco é dividendos. Então ele também tem essa saída, essa alternativa, ou fundos de investimento imobiliário, que também eles recebem lá o lucro dos aluguéis, eles distribuem para os cotistas mensalmente e também pode compor ali a renda do investidor, tá? Mas o ideal é que a parcela desses investimentos seja mais baixa para não comprometer de fato o patrimônio do investidor nessa faixa etária. E Débora, nessa faixa etária também é importante pensar no planejamento sucessório, né? Sim. É nesse momento que ele deve começar a pensar na sucessão e deixar tudo isso para os seus herdeiros. Como funciona isso? Nessa parte ele pode também buscar ali alternativas de
advogado, né, de que está focado ali no sucessório para buscar essas alternativas de investimento. Mas geralmente, às vezes, ele pode deixar um investimento em um plano de previdência, por exemplo, um PGBL, um VGBL, no qual o investidor e o sucessor, ele também não vai precisar colocar esses investimentos que estão em plano de previdência no inventário, e estes valores servem para custear o valor do inventário também, né? Mas aí tem que verificar direitinho com um advogado, até mesmo para analisar todo o patrimônio, fazer um mapeamento de todo o patrimônio para verificar o que é mais vantajoso ou não, até mesmo em termos de tributos. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente falou do planejamento financeiro, como acumular dinheiro, mas também tem os erros, né? Você errar em cada uma dessas faixas etárias, investir errado e não conseguir esse retorno. Qual é a dica que você dá para cada uma dessas faixas etárias de não fazer o investimento errado? É um pouquinho difícil nessa parte, né? Porque mexe muito com a emoção também ali do investidor, além só da razão, né? Mas eu acho que é isso. Gradativamente, quando a gente é jovem, a gente pode arriscar mais, a gente tem esse horizonte de tempo, então dá sim para investir em algo com risco mais elevado, e gradativamente a gente vai diminuindo isso ao longo do tempo. E claro que os objetivos, né, tem que estar bem claro na mente do investidor, o que ele quer para si. Né? Ele quer se aposentar com uma renda, vamos supor, de 10 mil reais, mas a Previdência só vai me pagar 4 mil, 5 mil lá na frente, então eu preciso de investimentos e preciso acumular recursos ao longo da vida, que no final das contas ele vai me render pelo menos 5 mil reais para compor a renda que eu quero ter lá na frente, enfim, para ter a minha tranquilidade financeira. É importante que, para ele não errar, que ele tenha esses objetivos claros, e aí fica mais fácil de mapear o planejamento dele. E deixar a emoção de lado, né? Sim. Normalmente investimento sobe e desce, se você ficar olhando sua carteira de investimento todo dia, você vai ficar maluco. Sim. Não faça isso, né? Não faça isso. Porque às vezes nessa euforia toda, na volatilidade, tem oportunidades ali boas para entrar e pensar no médio e longo prazo, né? Do que você resgatar tudo e sair numa euforia do mercado, e depois o mercado ele pode retornar sim gradativamente ali para os outros patamares que estava. Então, ter calma, conversa com o consultor, explica bem ali os objetivos, e tente buscar mais informações do que está acontecendo de fato aí no mercado e quais são as perspectivas. Essa é a importância do planejador financeiro, né? Nesse momento, acalmar o investidor, mostrar para ele, estamos fazendo isso porque nosso objetivo é isso, isso, isso. Sim. Então, acho que isso que é importante no trabalho de vocês, para todo mundo entender que o importante é chegar lá na frente, né? A reta final, né? E não esse meio do caminho, né? Com certeza, as turbulências vão passar aí pelo meio, mas o importante é o ponto final mesmo. Muito bem. Débora, obrigado pela sua presença e participação. Eu que agradeço. E agora que a gente já entendeu tudo, como montar nossa carteira de investimentos conforme a nossa idade, vamos ver quais são os destaques da semana, a agenda da semana com que pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e o seu negócio. A semana começou com a divulgação do balanço anual de empréstimos na China. Esse dado divulgado agora cedo mostra o apetite dos chineses pelo endividamento, um motor importante para girar a economia. O crescimento anual dos empréstimos está forte, em 12,7%, bem em linha com as projeções e com o ritmo dos últimos meses. Na terça-feira, a zona do euro decide qual será a sua nova taxa de juros. O mercado espera a manutenção do juro zero na Europa, mas o Banco Central Europeu deve sinalizar o início do fim do programa de compra de ativos em setembro. E como a atividade econômica não está forte, a probabilidade de alta dos juros passou para o segundo semestre do ano que vem. Já na quarta-feira é a vez do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, divulgar a nova taxa de juros no país. Ao contrário dos europeus, a projeção é de uma alta de 1,75% para 2%. Essa será a segunda elevação no ano, entre as 4 que deverão acontecer em 2018. O juro nos Estados Unidos deve se estabilizar em 3% ao longo de 2019. Eu passo para a próxima tela e o destaque é o Brasil. No dia da abertura da Copa do Mundo com o jogo Rússia e Arábia Saudita, o IBGE mostrará a pesquisa mensal de comércio e de serviços de abril. Como até abril a indústria vinha em recuperação, o comércio deve apresentar um avanço próximo a 1% no mês. Já os serviços devem ter uma alta mais moderada, de 0,8%.
E na sexta-feira, para encerrar a semana, o Banco Central divulga o IBC-BR, o índice considerado a prévia do PIB. A expectativa é de uma alta entre 0% e 0,2% em abril. Chegamos ao fim deste Dinheiro na semana de 11 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E todo dia, às 17h30, você fica com o Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia da política e da economia, com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!